No primeiro livro dos Reis, capítulo 3, verso 19, a palavra do Senhor nos relata que o filho desta mulher morreu durante a noite, pois ela se deitou sobre ele. Agora, vamos analisar esse texto e observar algumas questões relacionadas à liderança. Estamos diante da história de duas mulheres que levaram uma causa a Salomão, uma causa muito difícil. Ao observarmos essas mulheres, notamos que elas têm muitas coisas em comum. Ambas eram prostitutas, viviam juntas no mesmo local e não recebiam visitas. Além disso, engravidaram praticamente ao mesmo tempo, com uma diferença de 3 dias entre os nascimentos. Tiveram a oportunidade de criar seus filhos em condições iguais. No entanto, há uma diferença significativa entre elas. Quero destacar os 2 meninos que nasceram e a oportunidade que ambas tiveram como nosso ministério. Todos nós temos oportunidades, seja mais fácil para alguns ou mais difícil para outros, mas o que importa é o que fazemos com essas oportunidades. Devemos começar cuidando de nossa própria casa. Como está a família dos líderes? Às vezes, a igreja tem tomado o primeiro lugar na vida dos pastores, mas eles precisam equilibrar isso e priorizar suas famílias, pois o ministério depende delas. Não podemos governar mal em casa e esperar governar bem na igreja. Precisamos aprender a separar casa e igreja, pois a igreja é o corpo do Senhor. É um desafio para os pastores, pois parece que suas esposas vêm com todos os problemas, enquanto as esposas dos outros parecem tão boas. Mas cada um tem seus desafios, e é importante que os líderes se dediquem tanto à sua família quanto ao seu ministério, pois é na família que muitas vezes encontramos os maiores desafios e também as maiores bênçãos. O desafio de criar os filhos dos outros é tão certo quanto o nosso. Um dia, brinquei com isso, meu filho me deixou tão irritado que eu disse: "Cara, às vezes eu entendo porque alguns animais comem seus filhotes no ninho. Você rouba minha paz." De repente, tive que tirar o videogame, tirar isso e aquilo. Toda a família está de olho em você. Sua família tem que ser o modelo. Não pode haver falhas. Sua esposa sempre tem que sorrir. Não há contas para pagar, nada disso. Você tem que chegar à igreja. Mesmo com dor no rim, tem que sorrir, porque as pessoas não aceitam nada menos que isso. Veja, pastor, hoje está de mau humor, eu vejo os desafios. Então o casamento, nossa casa, tem que estar em ordem. E para isso, precisamos aprender a administrar essas questões, a ter um bom diálogo entre marido e mulher, começar do zero. Às vezes vou a casas e digo aos maridos: "Vamos recomeçar, vamos zerar tudo." E então, desabafe, diga tudo, ele fez isso, aquilo, 0, 0, 0, 0, desabafe, depois fale com ele. E assim, vamos começar do zero, reconstruir. Como ministros para a família, às vezes dá vontade de matar minha mulher. Será que sou o único? Você me entende, líder? Não tem com quem desabafar. Como vai falar com um membro? Às vezes, as pessoas têm problemas e não têm com quem conversar. É tudo dinâmico. Temos que ser felizes, bonitos, sempre com uma palavra boa. As pessoas não querem saber dos seus problemas, só querem ouvir algo bom. O dinamismo de hoje traz problemas familiares. Nossa vida familiar é como um carnê do baú, tem que estar em dia. Precisamos aprender a resolver nossos problemas. Como vai ser? Não sei, pergunte a Deus. Eu já tenho os meus. Como eu posso ajudar você com os seus? Fale com Deus. Às vezes, eu digo: "Senhor, se essa mulher fosse um homem que me deu esses filhos, seria mais fácil." É como se fosse um monstro vindo do ventre da minha esposa. E as sogras, hoje elas vivem mais, são uma perspectiva, e temos tantos filhos, parece que todos amam ter filhos. Mas uma família grande traz mais problemas. Eu tenho visto toda essa dinâmica, as famílias sendo pressionadas, os pastores sufocando seus ministérios, e eles mesmos, não são diferentes, estão afundando na mesmice. Hoje eu fico observando com ciúmes. Às vezes, vejo que o sujeito é um pastorão, um líder na igreja, mas não prega. A primeira coisa que quero dizer é que nem todo pregador tem a postura de um pastor. Há aqueles que têm a aparência de líder, mas não têm conteúdo para transmitir. Você fica com raiva, Senhor, porque o sujeito não prega, mesmo tendo domínio sobre a congregação.
Ele não deixa outros pregarem porque tem medo de que sejam melhores e conquistem mais a simpatia da igreja. Então, ele fica estagnado, sem entender por que não cresce. Há pessoas que, sem intenção maliciosa, sufocam o crescimento alheio. Conheço pessoas assim, que me dizem para não deixar outros pregarem, pois temem perder destaque. Por favor, tenha misericórdia. Conheço pastores que até têm medo de músicos talentosos, pois temem perder a atenção da congregação. Essa é uma situação que observo atentamente. Assim como a mulher que não queria matar o filho, mas acabou cometendo o ato, precisamos entender que, em qualquer momento de nossas vidas, podemos cometer erros. Precisamos aprender a nos recuperar, assim como Davi fez. Ele tentou esconder seu erro, mas quando confrontado, confessou. Precisamos admitir nossas falhas. Às vezes, estamos tão envolvidos em nossas próprias inseguranças que acabamos prejudicando aqueles ao nosso redor. Eu mesmo quase prejudiquei minha esposa com ciúmes excessivos. O ciúme é algo que me atormenta, mas preciso aprender a lidar com isso. Eu iria embora se encontrasse um homem mais bonito do que eu, o que não era muito difícil. Eu dizia, estou com dor de cabeça, e ela respondia, então vá você, assim eu posso descansar, não posso depender dos seus cuidados. Minha esposa não aguentava mais, eu estava sufocando, e então percebi que ser ciumento era mais difícil do que imaginava. Descobri que o problema não era a falta de confiança na outra pessoa, mas sim em mim mesmo. Descobri que era um incompetente, um tolo. É difícil ter uma visão clara de si mesmo. É mais fácil enxergar os defeitos dos outros do que os seus próprios. Minha esposa disse, estou cansada de você, rapaz, e eu decidi tomar uma atitude. Disse a ela para confiar em mim, mesmo não estando presente, para não ser um idiota e ficar só de olho nela. Então concordamos em mudar. Quando chegávamos em algum lugar e eu sentia que alguém representava uma ameaça para mim, eu dizia ao filho para ficar ali enquanto eu dava uma volta. Depois, voltava, encontrava minha esposa feliz conversando com suas amigas, e assim seguia. Minha esposa não aguentava mais, e eu concordei que as coisas precisavam melhorar para nós dois. Sexo todo dia era demais para mim, principalmente para um pastor estressado. Eu queria me aproximar mais dela, não passar o cerol fino. Ninguém bate à porta do pastor para falar de seus problemas, e isso o estressa ainda mais. Então percebi que mesmo eu, que não sou pastor, me sentia pressionado quando visitava igrejas. Às vezes, acham que estou abençoado, mas isso atrai mais problemas. E o que os homens querem afinal? O que eles esperam de suas esposas? Não dá para falar com ela sobre isso. Então é melhor desabafar com outra pessoa. É enlouquecedor. Você, amiga da esposa deles, precisa falar com ela, pois os homens ficam loucos. Você é a tranquilizante dele, é quem o acalma. Tenho dito isso em encontros de casais. A mulher precisa entender que o marido pastor também pode ficar estressado. Isso é coisa de homem. Não tem o que fazer, foi Deus quem criou. A obra de Deus precisa ser cuidada com carinho, mas também com modernidade. Você tem que administrar a igreja, satisfazer a todos, fazer crescer. Deus entregou essa responsabilidade em suas mãos. Seria ótimo se tudo estivesse perfeito, com todos casados e comportados, mas a realidade é diferente. Seria maravilhoso se tudo fosse organizado, mas não é assim que acontece na sua igreja. Há o caso de um homem que se casou e se separou, tendo 2 filhos, enquanto a mulher se casou e se separou 3 vezes, e agora estão juntos e têm mais 2 filhos. Este homem chega à igreja e diz que os filhos são dele, seus e nossos, mas na verdade, Deus disse que ele deve assumir essa responsabilidade, cuidar dessas crianças, fazê-las crescer, e isso requer dedicação. O ministério exige muito do ministro, até mesmo cuidados semelhantes aos de uma criança. Quando o ministério começa a crescer de forma sólida e consistente, a partir do pastor, é quando se percebe o quão desafiador e árduo é o trabalho. Não é algo que acontece da noite para o dia, é um processo gradual. O ministério começa sujo, mas com o tempo aprende a se controlar e cresce. Assim como uma família, requer cuidado, carinho e respeito. Às vezes,
É difícil entender e administrar essa situação. Como no caso da mulher que inadvertidamente matou seu filho, e em vez de lidar com a situação adequadamente, trocou o bebê morto com o de outra mulher. Isso demonstra a dificuldade de lidar com a situação e a relutância em aceitar responsabilidades. A história continua com Salomão, onde a mãe verdadeira mostra sua verdadeira preocupação e amor pelo filho, optando por não vê-lo dividido, enquanto a outra mulher não mostra qualquer compaixão. Isso ilustra como é fácil se perder na inveja e no desejo de impedir o sucesso dos outros, em vez de focar no próprio progresso. Ela também acabou se denunciando quando disse que nem ela nem eu sabíamos do que ela estava falando, pois quem morreu foi o mas, eu não quero que a outra também permaneça. Mas vocês, do que eu, que sou um pastor livre de igreja, meu ministério é itinerante. Vocês precisam entender que o ministério vai exigir de vocês muitas vezes muito mais do que têm para oferecer. Vocês vão enfrentar situações que vão requerer de vocês muito mais habilidade do que têm. A diferença é que vocês servem a um Deus poderoso e esse Deus pode dar habilidades a vocês para superar as adversidades. Habilidades que vocês não têm, mas que Deus pode oferecer e conceder. Deus pode dar situações muitas vezes que vocês acham que não têm como resolver, mas Ele dá sabedoria para resolverem aquilo. Deus dá condições de nutrir o seu ministério, de ver o seu ministério crescer, de olhar para o seu ministério, olhar para a sua casa, olhar para a sua família e dizer: olha, nós estamos indo. Quantos anos tenho de ministério? Olha como o meu ministério tem sido próspero. Olha como Deus tem sido bondoso para comigo. Mas isso não é fácil e precisa ser administrado no dia a dia, principalmente na mente de cada um dos líderes. Esta mulher que cuidou do filho vai ter o filho em suas mãos. Salomão disse: pega e dá para ela. Essa outra não tem como cuidar, ela não é a mãe verdadeira, o filho dela. Ela matou. Hoje, quem não cresce fica olhando. Eu vejo muitas vezes, Pastor José, o ministério daquele ali cresce. A igreja dele é porta larga, não é? Não é que você tem que saber primeiro quem você tem nas mãos e para cuidar do seu povo. Seu povo. Às vezes, a igreja do outro está a 200 metros da sua. Mas o povo é diferente, a estratégia é diferente. Vocês precisam aprender a conhecer o seu rebanho, a saber as ovelhas que têm, que muitas vezes vão ser ovelhas que vocês têm vontade de levantar na madrugada e orar a Deus para levá-las para o céu. Aquelas ovelhas, o Senhor, igual Moisés, falou assim para o povo, o próprio Deus falou com Moisés. Moisés, que povo é esse, hein? E de miséria deve ter falado. Foi o Senhor que me deu, mandou tirar esse povo. Não é à toa que estava cativo, só mandou eu libertar. Agora olha que pepino que estou na mão aqui nesse deserto. O povo não podia enfrentar uma dificuldade. Até Deus falou: Moisés, vamos matá-los. Moisés, que já tinha lá, falou: mesmo é ruim, mas vamos. Ai, Deus falou: então manda para lá, deixa que eu mato uns e acaba resolvendo essa situação só para ela. Até Deus, às vezes, dá vontade de matar. Imagine você, aquela língua que Deus colocou na sua mão. Então, eu fico observando e você tem que alimentar tudo isso. Você tem que fazer esse negócio crescer. Como você vai fazer? Eu não sei. Se eu soubesse, eu falava. Eu não ia falar de graça. Não, que eu ia pedir um dinheiro. Mas quem pode fazer? Você está numa igrejinha lá. Não sei. Não tem um rapaz, tava numa igreja. Botaram o cara numa igreja no lugar ruim. Ruim? Aquele lugar que ninguém vai, mandaram o cara para lá. O terreno lá custava R$1.000. Um terreno para custar R$1.000, ele tem que fazer parede mesmo. Não, na verdade, meu irmão. O cara chegou lá, ele e a família dele, só ia arrebentar a boca do balãozinho, cantava aquela musiquinha. E o pessoal começou a chegar e o cara pregar. Pregar parecia que tinha 1000. Só tinha 3, 4. Pegar para muita gente é mole. Quero ver você começar do zero, do nada. E ele foi até os terrenos, valor a igreja cresceu. O bairro lá, eu moro, é gerente. Você sabe onde é no fundo, é no fim do mundo. Ninguém joga fora antes de examinar, não joga não. Você limpa, examina, limpeza é qualidade total,
Isso, gente, seu sistema globalizado, não é verdade, isso é um negócio sensacional. Então, pare de olhar o papel dos outros. Olhe o seu. E o negócio não é então você tem que ser desafiada aqui. Se desafiado a fazer muitas vezes o que você não quer. Você não gosta da música, mas ela vai tocar na sua igreja. Você não gosta da coreografia assim, mas tem que dançar, tem a garotada que dança. O que você vai fazer? Você fala: não sinto poder nenhum nessa dança. Eu também nunca senti a glória de Deus quando alguém levanta a senhora. Nunca senti isso, eu nunca senti. Mas é um negócio, você gosta ou não. Mas tem que estar lá na sua igreja. Vou fazer o quê? Eu não posso fazer nada. Então, hoje nós precisamos aprender que tipo tem que estar preparado para fazer o que não. Emma. E Jesus falou, disse todo mundo no barquinho, todo mundo não. Todo mundo no barquinho, eu não deviam estar muito a fim de entrar. Porque que a última experiência no barco, eles quase morreram afogado, quase tiveram que acordar. Jesus fala de convento aí, agora pior, agora Jesus disse vão vocês que eu vou depois, da vez anterior Jesus disfarçamos, agora Jesus disse entra no barco e vão vocês que eu vou depois. Como é que ele ia depositar um barco só? Não tinha jet ski, não tinha uma lancha, fala para pensar, é o desafio que às vezes Deus nos coloca é uma. Mas eles eram discípulo, entraram no barquinho, já tinha 4 pescador profissional, não era à toa Jesus mandou dizer foi falando que eu vou depois. Não falou também que horas ia, você tem que entender que Deus tem o tempo dele. Às vezes ele vai demorar para caramba. Você vai ficar orando Senhor igual o salmista, presta atenção com ele e Deus não tem pressa porque vai a hora que ele tá afim, ele é soberano. Vou fazer o quê? E agora eles estão lá. Vão e Jesus ficou. E aí, olhe bem. O vento era não dá para mim entender isso. Quem mandou ele então o vento tinha que estar sofrendo para onde diante não era a favor. Você tá na vontade de Deus é o ministro Senhor tinha que estar tudo certo você porque que o vento Deus gosta disso. E olha que Jesus tem autoridade sobre o vento a passagem anterior ele falou vento cala a boca e o vento foi qualquer tim fica quieto não quero nem marola agora é piscina ele podia falar correndo no barco já falei com o vento levava você. Os cara tão querendo ir para lá e o vento tá empurrando para cá os cara tá querendo ir para lá às vezes é assim na sua vida você tá querendo que o negócio vá e o vento soprando o contrário o vento sempre sopra para o inferno o vento sempre sobra para onde você não tá a fim de ir às vezes porque na diversidade que nós crescemos as grandes histórias do seu ministério são histórias de dificuldade a diversidade é na verdade quando a gente para contar suas vitórias você vem contar puxa esse problema aconteceu na dificuldade. Mateus 14:22 relata quando Jesus ordenou aos seus discípulos que entrassem no barco e fossem para o outro lado do mar, enquanto ele dispensava as multidões. Após despedir a multidão, Jesus subiu a um lugar para orar. Chegando tarde, ele estava sozinho, e o barco já estava no meio do mar, sendo agitado pelas ondas devido ao vento contrário. Durante a 4ª vigília da noite, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas, o que deixou os discípulos aterrorizados, pensando que era um fantasma. No entanto, Jesus os tranquilizou, dizendo-lhes para não terem medo, pois era ele. Pedro, então, pediu para ir até Jesus sobre as águas, e ele o permitiu. Pedro começou a andar sobre as águas, mas, ao sentir o vento forte, ficou com medo e começou a afundar. Ele clamou a Jesus para salvá-lo, e imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou, repreendendo-o por sua pequena fé. Quando subiram para o barco, o vento se acalmou, e os discípulos reconheceram Jesus como o Filho de Deus. Este relato ilustra o desafio de sair da zona de conforto e arriscar-se, mesmo que as coisas possam não sair como planejado. Eu disse, vai embora, minha filha, o que você vai fazer? A vontade não estava. Se eu disser que estava, estou mentindo. Se eu disser que estava, estou mentindo, mas eu não estava. Eu disse, vai embora, onça, minha filha, que discípulo ele precisa estar preparado para fazer o que ele não quer. Muitas vezes, eu pego meu dízimo do final do mês e vou entregar. Eu não estou com vontade, não estou falando sério, estou falando para o líder. Não posso dizer que não estou com vontade de entregar meu dízimo. Eu olho para aquela quantia e o Senhor tem abençoado muito, graças a Deus. Falo, puxa vida,
Poderia comprar umas coisas com esse dinheiro, mas eu vou lá, contra minha vontade, porque a oferta tem que ser com alegria, o dízimo pode ser dado chorando, mas não tem que ser a oferta com a Bíblia não sorrindo. Diz, Deus ama o que dá ali, o texto sempre está se referindo à oferta, porque eu vou chorar, e hoje, inclusive, tem líderes que não prosperam porque não são fiéis. Hipocrisia, o cara manda os outros fazerem, mas ele não faz, com o texto de Malaquias que a gente gosta de pregar para o povo. O Malaquias não está falando para o povo. Não, maluquinho. Está falando só para os cabeções, só para a liderança. Vocês estão roubando aí, hoje a gente fala para o povo. Então, tem cara pregando para os outros. Você é fiel, mas ele não é fiel. O cara está numa pindaíba porque eu vou falar. Expliquei até isso quando falei. Prosperidade segue 3 princípios, queridão. Primeiro, trabalho. A Bíblia diz que quem não trabalha não come. Segundo, boa administração. Quer ter dinheiro? Administra bem. Dinheiro é igual a mulher. Administrou bem, rende. Administrou mal, dá prejuízo. É assim que funciona. É igual mulherzinha, ok? Uma mulher bem administrada. A Bíblia diz que se um cego guiar outro, os dois caem no buraco. Como é que a mulher vai ser guiada por um homem cego? Então, não tem jeito, tem que aprender a administrar. Aí, o cara administra mal, gasta o dinheiro todo. Aí vem o devorador. Que devorador, meu irmão? Eu conheço gente que o devorador não se aproximaria dele com medo do cara gastar o dinheiro do devorador. Aí, não tem. Tem gente que se o devorador fosse lá, ele gastava as economias do devorador. Tô falando sério. Tem gente que administra tão mal. São pastores. Tô falando hoje, eu não tô falando, eu tô falando de homem de Deus, cara endividado, nome no SPC, nome nisso, nome naquilo, deve não tem dinheiro, não sei aonde. Pelo amor de Deus, não pode. Administre bem seu dinheiro. Rapaz, esses dias, eu fui na casa do irmão, preguei nisso, deixei a geladeira do cara do Senhor. Eu achei que a geladeira dele estava endemoniada. Gente, ela estava amarrada com elástico assim. Foi isso. Deve ser capeta nessa geladeira, esse negócio, porque ele também desconfiado. Aí, ele viu que eu estava olhando para a geladeira. Sabe o que ele falou? Tem 25 anos. A minha vontade era falar, o mamute passou aí, cara. Isso tem gelo da era glacial. Isso aí, na verdade, isso aí tem que ver se a arca de Noé não está nesse negócio aí. Você tá rindo, mas o cara administra. Ou, em terceiro ponto de prosperidade, primeiro é trabalho, segundo é administração, e terceiro é fidelidade. Tem problema financeiro que é problema espiritual, é devorador. Agora, tem problema financeiro que é administrativo, e a maioria dos que eu vejo não é devorador, é administrativo. É assim que eu tenho visto. Aí, o cara vê o outro que não é questão andando no carro zero. O capeta nunca para de olhar, de observar. Como eu brinquei ontem, no meio da igreja, e posso falar com vocês, é gostosa do papel higiênico autoexame. Eu prego isso para falar sobre santificação. Na verdade não falei na igreja, que é para não, mas antes. Porque quando você vai ao banheiro, você se limpa e joga o papel fora. Não, você se limpa e examina. Ninguém joga fora antes de examinar, não joga não. Você limpa, examina, limpeza é qualidade total. Isso, gente, seu sistema globalizado, não é verdade. Isso é um negócio sensacional. Então, pare de olhar o papel dos outros. Olhe o seu. E o negócio não é então você tem que ser desafiada aqui. Se desafiado a fazer muitas vezes o que você não quer. Você não gosta da música, mas ela vai tocar na sua igreja. Você não gosta da coreografia assim, mas tem que dançar, tem a garotada que dança. O que você vai fazer? Você fala não sinto poder nenhum nessa dança. Eu também nunca senti a glória de Deus quando alguém levanta a senhora. Nunca senti isso, eu nunca senti. Mas é um negócio, você gosta ou não. Mas tem que estar lá na sua igreja. Vou fazer o quê? Eu não posso fazer nada. Então,
Hoje nós precisamos aprender que tipo tem que estar preparado para fazer o que não. Amém. E Jesus falou, disse todo mundo no barquinho, todo mundo não. Todo mundo no barquinho, eu não deviam estar muito a fim de entrar. Porque que a última experiência no barco, eles quase morreram afogado, quase tiveram que acordar. Jesus fala de convento aí, agora pior, agora Jesus disse vão vocês que eu vou depois. Da vez anterior Jesus disfarçamos. Agora Jesus disse entra no barco e vão vocês que eu vou depois. Como é que ele ia depositar um barco só? Não tinha jet ski, não tinha uma lancha. Fala para pensar, é o desafio que às vezes Deus nos coloca é uma. Mas eles eram discípulo, entraram no barquinho, já tinha 4 pescador profissional, não era à toa Jesus mandou dizer foi falando que eu vou depois. Não falou também que horas ia, você tem que entender que Deus tem o tempo dele. Às vezes ele vai demorar para caramba. Você vai ficar orando Senhor igual o salmista, presta atenção com ele, Deus não tem pressa porque vai a hora que ele tá afim, ele é soberano. Vou fazer o quê? E agora eles estão lá. Vão e Jesus ficou. E aí, olhe bem, o vento era não dá para mim entender isso. Quem mandou ele então o vento tinha que estar sofrendo para onde diante não era a favor. Você tá na vontade de Deus é o ministro Senhor tinha que estar tudo certo você porque que o vento Deus gosta disso. E olha que Jesus tem autoridade sobre o vento a passagem anterior ele falou vento cala a boca e o vento foi qualquer tim fica quieto não quero nem marola agora é piscina ele podia falar correndo no barco já falei com o vento levava você. Os cara tão querendo ir para lá e o vento tá empurrando para cá os cara tá querendo ir para lá às vezes é assim na sua vida você tá querendo que o negócio vá e o vento soprando o contrário o vento sempre sopra para o inferno o vento sempre sobra para onde você não tá a fim de ir às vezes porque na diversidade que nós crescemos as grandes histórias do seu ministério são histórias de dificuldade a diversidade é na verdade quando a gente para contar suas vitórias você vem contar puxa esse problema aconteceu na dificuldade. À medida que crescemos, os discípulos enfrentam dificuldades. Lembro-me de uma vez em que um irmão falou com o pastor, dizendo, pastor, preciso falar algo contigo. Na próxima semana, vou à igreja de bermuda. O irmão argumentou que as irmãs usam saias abaixo do joelho, então os homens também deveriam poder usar bermudas. O pastor respondeu firmemente, ninguém vai usar bermuda na igreja, nem acima do joelho, nem abaixo. Detesto pernas masculinas expostas. Isso gerou aplausos na igreja. O pastor explicou que era uma questão de preferência pessoal e que precisávamos aceitar a diversidade. Ele destacou que o desafio nos faz crescer, mesmo quando o vento sopra na direção contrária. Jesus uma vez disse, vão, mesmo quando a noite estava escura e o vento forte. Mesmo diante do mar agitado, ele caminhou sobre as ondas, desafiando a lógica. Quando Pedro pediu para ir até ele, Jesus o convidou. Do palco, o lugar mais seguro para ficar naquela ocasião, saiu. Se você estivesse lá, onde ficaria? Se eu estivesse lá, diria, Jesus é realmente o Senhor, não é mesmo? Falar com aquela velha daqui? Pedro não. Pedro falou assim, Senhor, se o Senhor mesmo me mandar ir onde o Senhor está, o mais confortável seria ficar no barco. O mais confortável é fazer o que os outros 11 fizeram. A diferença, querido, é que Deus está procurando líderes que tenham coragem de sair do barco. Deus está procurando pessoas que tenham coragem de fazer o que ninguém está fazendo. É isso que Deus quer de mim e de você. Faça algo, e eu tenho feito. Vou te contar, meu ministério tem prosperado. Tem lugares em que vou pregar e os outros levantam e vão embora porque não gostam desse meu jeito simples de falar. Ainda bem que são só uns 2 ou 3%. Se fosse mais, eu reconsideraria meus valores. É lógico, mas eu faço diferente. Faco e faco. E daí? Foi a maneira que Deus encontrou para me abençoar e para abençoar as pessoas através de mim. Contei para os irmãos aqui outro dia que fui pregar numa igreja. Como Deus Age. Cheguei lá e a irmã estava varrendo o quintal da frente da casa. Quando foi jogar o lixo no lixo, viu um DVD. Falou, vou ver isso aqui. Tá no lixo. Pegou o DVD e botou na sala dela. O marido estava assistindo, né? E ela até saiu e deixou o marido assistindo. Meu marido tinha uma mulher, tinha morrido e chamou todo mundo. Tava lá.
E aí, Deus abençoou aquela família. Fui até pregar na igreja dele. Olha como é que é. Quando anuncio o meu material, eu falo: compre até para jogar fora. Compre mais, jovem. Olha, Deus faz do jeito dele. Faça algo diferente. Pedro falou: deixa eu ir aí. Deixa eu ir aí. Se você não gosta do que está recebendo, mude o que está fazendo. Faça algo que peça a Deus. Ele não me deu uma espada. Pedro foi ousado. Ele disse: Senhor, eu quero sair do meu conforto. Eu quero sair da minha segurança. Eu quero desafio. Eu quero ir onde o Senhor está. Ele falou: então vem. E ele saiu. Primeira pergunta que te faço: quem foi atrás dele? Alguém foi atrás dele? Ninguém foi atrás dele. Porque às vezes Deus vai mandar você fazer e não espere que os outros venham atrás de você. Deus vai ser contigo. Ele é suficiente para te dar vitória. Olhe, Pedro foi. Quando ele estava quase chegando, olhou e falou assim: nossa, isso que estou fazendo é perigoso, hein? Ele estava a um passo de Jesus. Jesus só estendeu a mão e falou. Ele olhou e falou assim: tu desculpe, perigosíssimo. Sei que besteira que eu fiz de vir até aqui. Ele perdeu o foco. Eu nasci para ir muito bem, andando sobre as águas, vencendo as circunstâncias. Quando você consegue olhar mais para o seu alvo do que para os seus obstáculos, quem presta atenção nos obstáculos é ofuscado pelo medo. Pedro então começa a afundar. Ele perdeu o foco. Jesus falou assim: homem de pouca fé, um cara que andou do barraco até lá não pode ser chamado. Mas Jesus quis dar uma espetada nele. Falou: homem de pouca fé, segura aqui, não sei. Como é que Jesus segurou? Jesus poderia falar: você vai me negar? Então vai morrer aqui agora. Vai morrer. Jesus segurou na mão dele. Pedro também não largou mais. Não voltou para o barco. Quando entrou no barco, o vento sul. Aí o pessoal que estava dentro do barco falou: verdadeiramente, o Senhor é Filho de Deus. Deveriam falar: mas vocês não foram lá fora falar que é Filho de Deus. Aqui dentro é moleza. Queria ver vocês ir lá onde eu fui. Sabe qual é a diferença desse texto? Seria um culto de domingo da igreja primitiva, onde 11 homens poderiam se levantar e dizer na igreja: essa semana nós vimos um homem andando sobre as águas. Só que no culto de domingo da igreja primitiva, um homem poderia se levantar na igreja e dizer: o homem que eles viram andando. A diferença de Pedro para os 11 foi essa. Quem sai do barco conta a sua própria história, enquanto quem fica no barco conta a história dos outros. Você precisa decidir se deseja falar sobre o ministério de outro prosperando, a igreja do outro crescendo, Deus operando na igreja do outro, ou se prefere dizer que Deus está operando na sua igreja, o seu ministério está crescendo, na verdade você está avançando, superando obstáculos, rompendo barreiras. Deus está derramando a sua glória no meio do seu rebanho. Quem você quer ser? Você quer contar a história sobre você mesmo? Saia do barco, fale com Deus. Senhor, eu vou sair do barco, vou fazer o que ninguém está fazendo. Mas não farei bobagem, farei as coisas certas e receberei o que ninguém está recebendo. Amém. Feche os olhos agora, pode fechar, ninguém vai pegar nada seu, e já falei bastante, não vou falar mais à noite. Vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui diante de homens que o Senhor tem separado para esta grande obra, grandes líderes, grandes igrejas, homens de ministérios prósperos, homens de ministérios em fase de prosperidade e homens que talvez não estejam vendo seu ministério prosperar. Que possamos sair daqui hoje, ó Deus, com o entendimento de que o futuro de nosso ministério depende do cuidado que tratamos com seriedade, em nome de Jesus. Ensina-nos, primeiro, a administrar nossa casa, a não sermos hipócritas e a não pregarmos aquilo que não vivemos, Senhor, em nome de Jesus. Ensina-nos, ó Deus, a ter coragem de largar o conforto da mesmice, a fazer o que é necessário para o bem-estar de nosso rebanho. Que tenhamos a consciência de que a Tua vontade está acima da nossa vontade.